Olá, amigos! Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque o podcast ele é atemporal. É isso mesmo. E não estranhem, porque hoje uma figura inédita nessa bancada sou eu, Joeverton, mais conhecido como Joey pelos amigos, e se sinta à vontade de assim me chamar. Eu estou aqui para conduzir um papo muito importante deste que é um dos nossos principais produtos da Cor de Mato, que é o Garimpo Sustentável em Podcast. É isso mesmo. O Garimpo Sustentável é um projeto conduzido pela Cor de Mato, gerido pela Cor de Mato, em parceria com a Metamate e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso. Então nós temos aqui a oportunidade de trazer autoridades, pessoas que vivem desse universo da mineração e defendem, porque entende que esse é um importante instrumento de realização de políticas públicas, de melhoria da qualidade de vida, e negar a importância desse segmento é negar algo que é óbvio, né? É que as pessoas precisam respeitar aquilo que foi construído, naturalmente, respeitando também todos os limites e ditames legais, especialmente em relação ao meio ambiente. Quero convidá-lo para que já agora se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Também marque o sininho para receber as nossas notificações e, principalmente, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar a nossa comunicação, as nossas informações ainda mais longe. Comigo, nessa bancada, ela que é presidente da Comissão de Direito Minerário da Ordem dos Advogados do Estado de Mato Grosso, minha amiga doutora Nayara Boscoli. Acertei, né, doutora? Sim. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada mais uma vez aqui dividir essa bancada e agora pela primeira vez ao seu lado aqui, vamos estar conduzindo essa conversa, esse bate-papo aqui sobre um tema de suma importância, né? Já que não existe vida, sociedade sem a mineração. E hoje nós estamos recebendo aqui 2 grandes advogados para falar sobre a mineração aqui em nosso estado. E quem estamos recebendo, Joey? Eu sei que eles mandaram aqui um resumo do currículo deles, né? Eu tenho certeza que é um resumo, porque se fossem falar do histórico, a gente ficaria aqui uns 40 minutos só relatando. Mas vamos lá. Vou começar pela mulher aqui da bancada, a doutora Andressa Calvoso de Carvalho. Falei certo, doutora? Sim. Ela é advogada, formada em 99, é sócia fundadora do escritório Cavalcante e Carvalho, advogados desde 2000, é vice-presidente do Instituto Somos do Minério, membro de comissões da OAB, do Direito Minerário, Direito Sistêmico, Arbitragem, Conciliação e Mediação, MBA em Direito Empresarial pela FGV, pós-graduado em Direito Sistêmico pela FAIP e Direito Minerário pela CEDIM, e é capacitada pelo CNJ em Mediação e Conciliação Judicial, credenciada pelo Sejusc e Concilia Jude. E também, já aproveitando, porque daí eu já abro a fala para vocês, Dr. Roberto Cavalcante Batista, que atualmente é o presidente do ICMTC, que é o Conselho Internacional de Rastreabilidade e Certificação Mineral, aí formado em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, já há um tempinho, né? Eu não tinha nem nascido ainda, doutor Roberto. Desculpando aqui a indiscrição, né, de estar chamando o senhor de experiente. Advogado especializado em direito administrativo, empresarial, imobiliário, sistema financeiro, foi procurador regional da República entre 85 a 2005. Olha, legal, quero depois ouvir um pouco sobre isso. Procurador regional eleitoral, é professor universitário, embora acho que hoje não está vinculado a nenhuma universidade, né?
inúmeros artigos publicados e também palestrante. Então, queria começar com a doutora Andressa. Por favor, doutora Andressa, quem é a doutora Andressa Calvoso de Carvalho? Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite para estar aqui com vocês. Bom, eu sou pau rodado. Eu vim para cá bem pequena, meus pais são do Paraná, mas cresci aqui, me considero cuiabana, de Chapecruz, né? Comeu a cabeça de pacu. Me formei em 99, no início da carreira fiz alguns estágios, mas fui assessorar juiz e, em menos de um ano, fui convidada para trabalhar no escritório com o doutor Roberto, e lá ficamos sócios e estamos até hoje, né, doutor, desde 99. E o escritório tem vários tipos de demanda, mas de 3 anos para cá a gente tem visto mais essa questão da mineração. Fomos convidados hoje a presidir, né, o doutor Roberto como presidente, eu como vice-presidente do Instituto Somos do Minério, e olhar para as causas desse setor que é tão importante para o nosso estado e para o país. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais sobre tudo isso. Doutor Roberto Cavalcante, a gente teve que ter a indiscrição de pedir para ele, né, espera, doutor, vamos conversar a hora que estiver gravando, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento. Muito conhecimento. Né? Eu costumo dizer que quando a gente fala sobre algo que a gente gosta, né, que a gente tem um amor, o olho brilha. Doutor Roberto, seja bem-vindo. Por favor, fale um pouco sobre a sua história, da onde veio, se nasceu em Cuiabá. Bom, a gente já sabe aqui, mas para quem nos assiste, por favor. Eu agradeço inicialmente a oportunidade e somos de origem lá de Recife, Pernambuco, de onde nós fizemos a prova, na época, para o Ministério Público Federal, e de lá nossa primeira investidura foi aqui no estado de Mato Grosso. E chegando aqui em novembro de 85, para passar 2 anos, estamos aqui até agora. Eram 2 anos. 2 anos, né? E eu tenho um amigo que me chama, que é compadre, inclusive, é um médico, Apolônio Metelo, e ele carinhosamente me chama de professor. Disse, professor, você ama a minha terra mais do que eu amo a sua e você ama mais a minha. Né? Então, e realmente, aqui estamos com filhos cuiabanos, netos cuiabanos, né? E esse povo aqui me acolheu, né? E nós amamos a nossa cidade aqui de Cuiabá, o nosso estado de Mato Grosso. E temos essa felicidade, incumbência, né, de hoje buscarmos trabalhar, né, essa questão da melhoria da mineração, da imagem da mineração, né, porque quando aqui nós chegamos, em 85, por exemplo, Poconé, na sua exploração, aquela época, né, do garimpo, era uma coisa assim desordenada. E não só Poconé, mas outras regiões também aqui do estado, como Pontes Lacerda, por exemplo, aquela região, e outras também, né, que a gente que era do diamante, que exploravam, né, e tinha assim um garimpo desordenado do ponto de vista ambiental, inclusive, que nós buscamos, dentro desta situação, fazer a ordenação à época, enquanto Ministério Público Federal, com áreas indígenas, né, com invasões de áreas indígenas. Não se tinha aquela consciência ambiental que se tem hoje. Né? Então, mas, graças a Deus, 30 anos depois, né, nós, por exemplo, uma situação pontual, Poconé está sendo um exemplo de mineração para o nosso país e para a região da Amazônia Ocidental. Tanto que, do ponto de vista ambiental, nós não vimos falar mais da questão de mercúrio em corpos hídricos. Né? Mercúrio nos peixes pantaneiros. Né? E, felizmente, a universidade faz pesquisas, né? E não tem nenhuma denúncia, nenhuma repercussão
de mercúrio nos corpos hídricos. Então, um trabalho que foi feito à época, em parceria com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, tá? Na época era o DNPM também que se atuava, e juntou-se também hoje chamado SEMA, que antes era FEMA. Sim. Né? Hoje a SEMA faz um trabalho extraordinário, né, para o setor de garimpo, para as atividades, inclusive minerais, do Estado. Tecnicamente se chama garimpo na Baixada Cuiabana, mas nós temos hoje, na verdade, pequenos mineradores, né, que fazem uma mineração semi-industrial, vamos assim dizer, ou em alguns casos industrial, né, até automatizadas. Né? Isso para nós é muito importante. Mato Grosso também, no seu norte, na parte do norte, tem no Vale do Peixoto tem uma exploração de ouro muito bem ordenada pela COGAVEP, que é a cooperativa, né, dos garimpeiros lá do Vale do Peixoto, que são 8 municípios ali no entorno do vale que exploram, né, de forma bem ordenada. E nós temos explorações de ouros ordenadas em outros municípios, como Nova Chavantina, por exemplo. Né? Temos também em Guarantã, tá? E dentro de Matupá, enfim. Nós podemos dizer que hoje 2/3 do estado de Mato Grosso tem uma mineração garimpável de ouro, né, ordenada. E isso tem sido um case de sucesso para o estado. E também Mato Grosso hoje, inegavelmente, tem o maior número de alvará de pesquisa do estado, no Brasil, na região. Por consequência disso, é muito promissor o amanhã do estado de Mato Grosso em termos de mineração, que já hoje é a segunda atividade econômica de maior importância, logo após o agronegócio, né? Que nós tivemos também aqui felicidade de ver o crescimento do agronegócio. Sim. Na década de 80, quem pensasse em um cerrado produzindo como produz hoje seria chamado de louco, talvez, né? Exato. E devemos até fazer uma homenagem aqui ao nosso, que faleceu ontem, ao sempre ministro da Economia, Delfim Neto, que, apesar dos seus erros e acertos, né, ele teve, juntamente com o programa Prodecera, que foi pensado, e com financiamento dos recursos, né, do Japão, recursos japoneses, ele desenvolveu aqui esse cerrado. Né? Tinha sempre, naquela época, o plante que o João garante, que era aquele lema, né, até então, do sistema de governo militar, né? Ou ditatorial para a linguagem atualizada de hoje, né, para aqueles. Né? Mas foi um período em que aqui chegaram os paranaenses, os gaúchos, mineiros, paulistas, né? E começaram a desbravar o estado de Mato Grosso, tanto o Cerrado, né, como também o chamado Nortão. E também isso foi após o ano de 1977, quando o estado foi dividido. E, para nossa sorte, nós ficamos com 2/3, né, territorial, em referência a Mato Grosso do Sul, e que nos viabilizou o crescimento exponencial hoje do estado de Mato Grosso, que ele tem hoje o maior PIB do agronegócio brasileiro, né? E a nível nacional ele está em 8º, e Goiás está em 7º. Né? E juntando-se a mineração, colaborando, né, com o PIB do Mato Grosso e a nível nacional, nós temos um potencial muito forte de crescimento. Né? Então, felizmente, para o nosso estado, é um estado rico, um estado promissor, que tem tido a felicidade de ter, nesses últimos anos, 2 bons governos, que nos está dando infraestrutura, implantando infraestrutura, né,
inclusive com rodovias e também com ferrovia, que vai poder ser um alavancador, né, do crescimento econômico do estado de Mato Grosso, que é um estado de fronteira agrícola, mas também hoje de fronteira mineral. E o que nós estamos hoje aqui, Mato Grosso, fazendo é casar, possibilitar essa produção econômica de natureza do agronegócio com a mineral, né, e o meio ambiente. E o respeito às comunidades, né, indígenas, dos povos originários, assim como quilombolas, né, que nós temos também todo esse interesse de se fazer toda essa adequação entre o social e o econômico. Né? Perfeito. Então, daí é essa visão que nós temos propedêutica sobre o Estado, que possibilita que a gente faça esse trabalho hoje em prol da mineração, em prol do Estado, em prol do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social e, por que não, né, que tudo isso esteja integrado dentro de um plano de sustentabilidade que hoje é o que nos move. Naquela minha época, em 76, quando você bem colocou, ainda não era nascido. É verdade, eu nasci em 78. Os nossos jovens, à época, universitários, eles já tinham a visão do verde, de defesa do verde, né? Mas tinha-se também um outro mote desenvolvimentista, até do ex-ministro Reis Veloso, que era ministro do Planejamento, um homem que pensava o país a longo prazo e tinha seus desafios, que ele também dizia o seguinte: olha, é preciso desenvolver. E para desenvolver, precisava também, na época, a mentalidade daquela época era desmatar. Sim. Não é? E, felizmente, nos atuais dias de hoje, nós temos essa consciência, né, de integrar, né? Não para entregar, mas integrar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ambiental. Né? São duas características, dois fundamentos na Constituição Federal de 88, né, de grande importância. Né? É a importância ambiental, que é o nosso eixo, é a nossa espinha dorsal, né? E o desenvolvimento também econômico. E no desenvolvimento econômico, ali está dito, né, sem agredir, né, a questão ambiental. Claro que a mineração é da sua essência, né, fazer essa agressão, mas essa agressão tem que ser mitigada. Sim. Só para você ter uma ideia de que a atividade mineral é uma atividade milenar, que na Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo 28, né, você tem uma atividade mineral descrita, exemplarmente colocada ali, para você ver que o homem já naquela época, né, no Médio Oriente, já minerava. Né? Também na Bíblia, logo no livro de Gênesis, se fala, assim que se sai do Jardim do Éden, o rio Pison que banha terras de Ávila, que era muito rico em ouro. Né? Então, você vê que essa atividade é uma atividade antiga, uma atividade milenar, tradicional, né? E que hoje ainda nós continuamos explorando e, por exemplo, falando aqui em ouro, mineração de ouro, ela ainda é das mais importantes, principalmente na época do atual momento. Não é? Que a onça Toy tem atingido $2.400, né? Que são equivalentes a 31 gramas de ouro. Então, e os países, né, como China, por exemplo, continuam comprando, né, muito forte, comprando ouro. A Rússia, de igual modo. Então, hoje, o grama de ouro tem um preço expressivo e daí também essa grande importância que as autoridades, não só as autoridades brasileiras, como a sociedade, tem que ter os olhos voltados para essa atividade e ordenar essa atividade, buscar ordenar essa atividade. Né? Não só combater o que é errado, né?
mas buscar fazer a ordenação dela, que é o que nós não estamos presenciando no momento. Ainda que se tenha vontade de, mas, por mais que se faça, não conseguir os objetivos até o momento. Senhor Roberto, Nair, se me permite, né, imagino que você já deve ter um monte de pergunta para fazer, mas só fazer uma observação e uma pergunta. Eu acabei de concluir o mestrado pela Universidade Federal aqui de Mato Grosso em fevereiro, né, e eu tive a impressão, eu sou egresso da UNIC, né, formei em 2005, enfim, e a impressão que eu tenho na universidade é que alguns assuntos eles não querem sequer colocar na mesa, não quer sentar, não quer discutir. É como se falar sobre alguns assuntos já fosse a morte, né? E aí vai negando a importância de sentar, para buscar melhorias, né? E não estou falando nem do minério, falando de outros assuntos. Tentaram fazer um congresso de empreendedorismo e, meu Deus, picharam a universidade, rasgaram a faixa. Não pode falar de empreendedorismo dentro da Universidade Federal. E aqui é pontualmente uma crítica, né? Porque eu acho que, enfim, mas para não fugir do assunto. Quando a gente fala de minério ou de mineração, às vezes a impressão é essa também, ao invés de sentar, de discutir, prefere dizer, não, garimpo é sempre legal. E a gente falava um pouco antes, o senhor falava um pouco antes da gente começar a gravação, exatamente um pouco disso, da dificuldade que muitas vezes de se debater para buscar melhorias, até porque, embora ainda exista a exploração ilegal, a grande maioria quer trabalhar na legalidade. E, às vezes, essa trava de não sentar, de discutir, é o que acaba levando, e eu não estou justificando o errado, mas, às vezes, essa dificuldade de se legalizar é o que leva as pessoas para a ilegalidade. Essa é uma impressão, eu poderia dizer que essa é uma impressão correta ou é um equívoco nisso que eu estou falando? O que o senhor, ou você, Andrés, o que vocês sentem, vocês que vivem dessa realidade com mais afinco? Olha, a experiência hoje que nós, né, temos são diversos fatores que contribuem para essa realidade, infelizmente, né? Primeiro, nós podemos olhar do que são fatos expostos hoje, né? Nós temos hoje uma visão retrógrada, antiga, de se deixar como está. Não mexe, porque isso é assim e vai ser sempre e vai assim. Continuar assim. Até cultural, né? Não é? Pretensamente cultural, não é? Porque iniciou no Brasil colônia, né? A forma como se iniciou, né? De vir buscar e levar, né? Isso, os nossos colonizadores, e lá atrás também, no histórico, teve um acordo entre Espanha e Portugal, né? Que como a Espanha levava muita prata e muito ouro, então Portugal não precisava, né? Depois Portugal teve necessidade de vir explorar o ouro, né? Então veio justamente fazer todo aquele trabalho, né, das bandeiras e principalmente das Minas Gerais, né, de levar o ouro da colônia. Tá? Então nós temos essa parte da história predadora, né, predatória, como era. Né? E tínhamos também os negros, que tinham, por incrível que pareça, você pode perguntar, mas os negros tinham tecnologia, os escravos. Por quê? Porque eles já vinham da África, né, explorando, por exemplo, Sudão e outros países ali, né, vamos assim dizer, daquela região da África, né, eles já, daquelas regiões da África, então eles já vinham com a tecnologia. Então, quando você chega para fazer uma visita em Ouro Preto, por exemplo, aquelas minas que estão desativadas, minas de ouro antigas, a gente ali, tanto eu quanto a Andressa, nós tivemos a oportunidade de presenciar pelos estudantes universitários, que são os guias, né, de dizer o seguinte: olha, aqui ficou o bagaço da laranja. O ouro foi todo e aqui ficou o prejuízo. Né? Ficou aqui a cultura, por exemplo, né?
Mas aqui, para nós, né, ficou dessa forma. Os negros, por exemplo, para construir a sua igreja, né, teve uma necessidade enorme de também o quê? De tirar aquele ouro de forma camuflada, né, marginal, de carregar nas saias, carregar nas unhas, carregar nos cabelos, carapinha, né, para poder construir a sua igreja e adornar de ouro. E ainda camuflar aquele ouro ali na parede. Então, essa é a história ali de Ouro Preto, de Mariana, por exemplo. Né? E isso daí, por incrível que pareça, ele se perpetua, em parte, até os dias de hoje. Então, tem aqueles que não querem que mude. Deixa como está, porque está bom demais. Não mexe para não trazer nenhuma complicação para nós. Só que essa realidade, ela muda, ela está mudando, necessariamente mudando. Em contraponto, vem aqueles que pensam só de maneira ambiental. E pelas organizações não governamentais tem a visão ambientalista. E pela visão ambientalista, deixa tudo que está aí. Não mexe em nada, não mexe, não extrai. Por quê? Porque vamos, primeiro de tudo, preservar a natureza. Ela é intocável na Amazônia. Terras indígenas, nem pensar. Florestas nacionais, também não. E dentro do governo, do próprio governo federal, tem aqueles que dão preferência, privilegiam a questão, por exemplo, de uma ampliação de uma floresta nacional. Pode ter ali uma grande jazida mineral, mas para eles é indiferente. Eles não dão o valor, a dimensão do valor exato que aquela jazida tem uma importância também constitucional para a sociedade brasileira. E entra também o ponto que é de grande importância sobre o mapeamento geológico, né? Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, não pode se criar, né? Exato. E entra também da mesma forma como os projetos de assentamento, né? A partir do momento que já está determinado que existe ali indícios, né, de mineração, de substâncias minerais, não pode se criar, né? Então, por isso, hoje aqui também no nosso estado se bate muito nessa tecla, né, principalmente a Metamate, sobre a questão do mapeamento geológico, né? Exato, que é essencial. Que você tem também a nível nacional, né? Vem buscando. Isso gera a dificuldade de se buscar esse mapeamento também? Poderia dizer? Gera sim, porque o SGB, que é o Serviço Geológico do Brasil, né, CPRM, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ele tem recursos limitados, contingenciados para fazer. E a pesquisa é cara, né? Envolve altos investimentos. Altos investimentos. Então, diante dessa dificuldade, nós temos um subdimensionamento da pesquisa mineral a nível de cobertura do território nacional. Se nós tivéssemos investimentos nessa área, nesse órgão, nós estaríamos potencialmente num outro nível, né, de mineração, de conhecimento. Né? Eu falei um pouco antes que nós aqui, o nosso estado é um estado que tem um potencial, né, muito grande de crescimento. Por quê? Porque nós somos hoje campeões de pesquisa. Porque o alvará de pesquisa, uma vez finalizada, né, o relatório sendo positivo, vai haver a mineração. Né? A mineração. Não é? Então, para você ter uma noção, Aripuanã, que até um ano atrás não aparecia nos relatórios dos municípios arrecadadores de CFE, dos maiores arrecadadores de CFE, hoje Aripuanã, um ano depois, já aparece. Né? Com 21% de arrecadação de CFEI. Né? O CFEI, só para simplificar, é o royalty da mineração. Sim. Né? É aquilo que vai para o governo, para a União, e a União distribui uma parte para os municípios, outra parte para o Distrito Federal,
e outra parte para os estados mineradores, né? Distrito Federal, quanto mineração, e os demais estados, como Poconé, Livramento, Matupá, os municípios recebem também. E Mato Grosso, por ser o estado onde os municípios estão ali sendo minerados, né? São mineradores, ele recebe também, por exemplo, 15%. Né? Então, dentro dessa realidade, né, esse estado nosso é um estado potencialmente muito forte dentro da mineração. Agora, o que você vai aqui fazer? Você vai ter que ordenar essa mineração. Você ordena essa mineração pela grande mineração, como você também ordena essa mineração pela pequena mineração, a mineração de pequena escala, que é aquelas de pedras preciosas. Minas Gerais tem muito disso. Goiás também tem muito da mineração de gemas, chamada, né? De pedras preciosas. Você também tem a mineração de ouro, que também é de garimpo, né? Que representa mais ou menos 1/3 da produção nacional de ouro. Né? E as pedras preciosas, você tem aí, na verdade, no mínimo 2/3. Tá? Então, você, se vai a Governador Valadares, você tem uma realidade do estado de Minas Gerais sobre justamente explorar. Né? Hoje você vai na Paraíba, tem a Turmalina Paraíba, que ela tem de um grande valor econômico. Né? Aí você vai buscar também, hoje, o lítio, no Vale do Jequitinhonha, tá certo? Você vai também no Nordeste, também em busca de lítio. Os Estados Unidos, na sua matriz hoje, né, verde, matriz energética limpa, ele já quer fazer um termo de cooperação com o Brasil, para que o Brasil seja fornecedor de lítio para seus carros eletrificados. Então, mas para isso precisa de mineração. Sim. Nós estamos aqui hoje nessa sala, e inclusive o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, né, que reúne os grandes mineradores, ele já hoje é exemplo do que fez o agronegócio, né, que ele está fazendo já uma propaganda de conscientização na sociedade brasileira, que se você está aqui nesta sala, por exemplo, nós usando aqui os microfones, usando toda essa estrutura que aqui está, ela é 100% da mineração. Sim. A mineração ela é propulsora de outras indústrias, né? Inclusive o agronegócio. Tudo, né? Está no celular, está no meu óculos, está em tudo, né? Tudo. Então, você água que a gente está bebendo. A água, Exatamente. Então, você não pode chegar aqui e dizer... E negar. Sou contra a atividade, né? Sou contra a atividade mineral. Aquelas pessoas que dizem isso é porque desconhecem, não é? Esta realidade. E hoje nós estamos assistindo também, vendo muitas pessoas com conhecimento raso, com conhecimento... Os especialistas da internet. Limitados, não é? É claro que na internet tem muita gente que conhece do que fala, mas tem muita gente que lê prospecto de livro e acha que é o maior entendedor do mundo. Não né? é? Então, para quem quiser, por exemplo, se aprofundar mais um pouco, estudar mais um pouco a nossa realidade, eu recomendo o Plano Nacional de Mineração 2050. É um estudo feito mais de uma capacitação muito inteligente, que ela dá o suporte do Núcleo de Apoio à Mineração da USP, né? Mais 2 consultorias de ordem internacional que assessoraram, né? E fizeram um diagnóstico da mineração de pequena escala, tá? Na Amazônia, por exemplo, principalmente no Nordeste, né? E isso é muito bom para que as pessoas, né, tenham essa realidade brasileira atual da mineração. E o próprio Ministério Público Federal tem um trabalho muito bom, que eu recomendo também a sua leitura, né, que é um diagnóstico que ele faz sobre a mineração na Amazônia, apontando essas irregularidades que se tem, né, que realmente temos e precisamos consertar. Sim. Né?
mas que é muito bom, que eu recomendo a leitura, para que, a partir daí, todos nós interessados possamos sentar, né, e dialogar que hoje a mineração, como ela está sendo tratada, principalmente em pequena escala, ela tem que ser reformulada, inegavelmente reformulada. Né? Esses olhos do passado precisam se voltar para o futuro. É inegável. Né? Por maior resistência que se crie. Por isso que o Conselho Internacional, né, de Rastreabilidade e Certificação Mineral vem trabalhando nesse sentido, mas de conclamar, né, todos os stakeholders chamados hoje, todas aquelas pessoas que trabalham nesses segmentos, universidade, né, organizações não governamentais, governo federal, né, pelo Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Regulação, tudo, né, que é a Agência Nacional de Mineração, né, que faz o papel de regulação na mineração, todo o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, nós estamos conversando com todos, aberto a todos, fazendo uma evangelização para que a gente avance nesse setor, conversando a mineração, né, de pequeno porte, né, que é a pequena mineração, que é legal, né, juntamente com a mineração de grande escala, né, que, inegavelmente, é uma mineração também legal, mas que tem também, não obstante, teve problemas de natureza ambiental, como Brumadinho, como Mariana, como em Maceió, né, com questões Braskem, gravíssimas. Né? Como também nós temos aqui na Amazônia Legal questões gravíssimas também, como temos o Yanomami, né, por exemplo, né? Reservas indígenas que nós temos, como o Durucu, Caiapó, quer dizer, sendo exploradas. E também, por outro lado, de dizer o seguinte: olha, governo federal, nós temos que criar também áreas de reservas garimpeiras. Isso, inclusive, é muito bem apresentado, muito bem discutido pelo nosso geólogo e membro aqui da Metamate, Antônio João. Sim. Ele defende justamente a criação de áreas de reservas garimpeiras, porque durante o governo Dilma elas foram extintas. E hoje você tem um contingente populacional, né, de mineração, que uns dizem que é de 60 mil, outros de 100 mil, e no extremo vai a 800 mil pessoas, e pressionando áreas, né, indígenas, pressionando áreas de floresta nacional, pressionando outras áreas particulares, né, daquela chamada PLG flutuante, onde a grande mineração também não quer que ela ali se implante, né? Mas, pelo que nós estamos vendo, na realidade atual, na Amazônia, não há área, né, mais disponível para a garimpagem. Então, a não ser aqui ainda nós temos 386 mil hectares da Cogavep, aqui no Vale do Peixoto, né, e adjacência, né, que ali remanesce, que era cerca de 700 mil e foi reduzida para 380 mil hectares, em números redondos. Mas isso, para esse contingente populacional, é muito pouco. E aí, várias medidas que foram feitas no sentido de mitigar, e até de muito boas medidas, vamos assim dizer, como a criação da nota fiscal eletrônica, a suspensão dos efeitos da boa-fé, né, pela aquisição do ouro por parte das DTVMs, que são aquelas instituições financeiras que adquiram ouro, né, mas não foram suficientes, e algumas outras medidas até agora, como o cadastro garimpeiro, né, mas não foram ainda suficientes para ordenar o mercado, né, do ouro. Então, hoje nós estamos assistindo uma informalidade muito grande, o chamado mercado B do ouro, né,
onde tem o narcotráfico, não é, comandando, onde tem outras organizações criminosas, né, que estão, né, comandando, se beneficiando, compradores ilegais, não é, que estão construindo riquezas momentâneas, não é? E esse ouro não fica na prateleira. E não gera recolhimento de impostos, de CEFEM, ou seja, não beneficia ninguém, só o que está agindo na ilegalidade, né? Esses é que estão sendo beneficiados. Né? As DTVMs estão operando de forma muito baixa, todas elas, né, com um mercado muito restrito, mas o mercado informal ele tomou uma proporção hoje gigantesca. Então, esse ouro está sendo todo contrabandeado e nós estamos assistindo, infelizmente, de forma passiva, lamentável, né? Apesar do trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, mas, mesmo assim, nós estamos assistindo essa comercialização informal tomando ares incontroláveis, né? Então, é essa preocupação que, além de gerar esse subproduto marginal, ele prejudica as comunidades, né? Porque as comunidades não têm recurso, não é? Sim. Para ela ter aquele crescimento natural de se beneficiar da mineração. Os recursos, né, eles estão sendo todos canalizados de forma para o contrabando. Então, sai pela Bolívia, sai pela Colômbia, né, por outros países, pela Venezuela. Para você ter uma ideia, a CEFEM, no primeiro semestre, se comparado do Pará, se comparar 2023 a 2024, a CEFEM teve uma arrecadação de 23 milhões de reais, isso em 2023, primeiro semestre. E primeiro semestre de 2024, 3 milhões de reais. 10% do que arrecadou no primeiro semestre de 2023. Então, você vê... E com certeza não diminuíram o volume de extração, né? Não diminuiu, porque a Polícia Federal, por exemplo, hoje tem um inquérito instaurado desculpa, para os compradores ilegais, lá no mercado de Itaituba. E não está só no Pará, né? Sim. Está em Mato Grosso, né? Nós temos notícias de que, justamente, há compradores informais, né, desse ouro que estão ficando já milionários, ricos, assim, de uma hora para outra, se beneficiando desse mercado legal. Então, é preciso dar esse basta, é preciso que se ordene, porque a indústria joalheira não está se beneficiando disso. Pode dizer que alguns estão levando esse ouro para São Paulo e esquentando lá em São Paulo também, para os joalheiros, para a indústria joalheira, pelo esse mercado do B, porque precisa de se recompor e concorrência, etc. É também uma verdade isso. É inegável que isso esteja acontecendo. Não é? É uma realidade que isso aconteça também. Mas e o consumidor final? Ele vai estar sendo beneficiado de um ouro rastreável? Não. Não é? O Brasil, por exemplo, hoje, como a Europa deixou de comprar esse ouro, não compra, principalmente o mercado suíço, nós estamos tendo um prejuízo muito grande. Né? Não só econômico, como ambiental, de igual modo. Né? Porque aquela parte que faz a mineração ilegal, ela mancha a imagem, como de Mato Grosso, por exemplo, que está fazendo legal. Então, se você tem aqui os mercados, como eu coloquei, as regiões de Poconé, Livramento, Peixoto de Azevedo, Aripuanã, Nova Chavantina, né? Nós estamos produzindo de forma legal. Mas a nossa imagem também está sendo confundida com aquele do garimpo ilegal.
até a grande mineração está se sentindo também ameaçada, a mineração de larga escala, pela sua imagem, pelo garimpo ilegal. Agora, por que não sentamos todos nós para buscar uma solução palpável? Não é? Bom, primeiro momento, tratamos de repressão. A grande mineração foi para a repressão, denunciou na grande imprensa, falou, tudo tal. Só que teve um efeito rebote. Tudo que ela fez, né, até com muito boa intenção, teve um efeito rebote. Ou seja, não se ordenou o mercado está do lado B e a reputação continua péssima. Né? Então, é hora agora de se sentar e de conversar e pensar na reformulação disso. Como vamos reformular? Né? Eu acho que nosso papel é de dizer, vamos agora pensar numa atitude proativa. Como fazer? Então, vamos sentar e discutir como fazer. A grande mineração, a pequena, o governo, pelo Ministério de Minas e Energia, a agência reguladora, de igual modo, criar esses mecanismos, né, para que a gente possa produzir algo palpável, realizável, como outros setores da economia fizeram. Nós passamos aquela operação da carne fraca, que todos vocês lembram, né, da operação carne fraca. Hoje o Brasil é o maior exportador de proteína do mundo. Através de quê? De um TAC, de um termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público Federal fez com esses grandes players da exportação. São os mesmos que estão aí, né, que eram algozes, vilões, que hoje são produtores, né, reconhecidos, né, que estão fazendo uma exportação de produtos, né, que o mundo inteiro está adquirindo. Mas eram os mesmos que estavam desmatando há pouco tempo na Amazônia, né, e comprando gado, né, de áreas de florestas, né, desflorestadas, desmatadas, tá certo? Não respeitando. Mas hoje você tem um rastreio. E hoje eles se conscientizaram disso e estão lucrando fabulosamente mais do que quando estavam nessas atividades, flertando com as atividades marginais. O setor têxtil, por exemplo, da indústria do algodão, aqui no nosso estado de Mato Grosso, principalmente em Campo Verde, né, Primavera, esse mercado ele está sendo hoje todo já, né, legalmente e comercialmente, né, rastreado. E está justamente com um mercado fabuloso, com retorno econômico. Senhor Roberto, desculpa, só uma dúvida que me veio. Não sei se é uma impressão minha, mas hoje, parece que quando você diz que é a favor de algo, você automaticamente está dizendo que é contra algo, né? Um exemplo disso. Se você fala que você é a favor da regulação da mineração, alguns vão dizer, você não respeita o meio ambiente. E até é interessante, por que eu estou perguntando isso? Porque o senhor nos trouxe aqui, né, vai falar um pouco sobre isso, a questão do ICMTC, que é exatamente essa questão da certificação, de você conseguir rastrear o minério. Isso é fruto também desses pontos do que a ESG trouxe. Hoje o mundo fala muito hoje não, sempre falou, né? Mas o Brasil mais recentemente sobre compliance, a necessidade de você se preocupar com a responsabilidade da cadeia produtiva. Então, assim, a sociedade, hoje, quando ela vai comprar uma camisa, algumas pessoas já pensam, então, mas essa camisa é fruto... Não, de onde que veio a matéria-prima? Será que esse país ou essa empresa ela se preocupa com o meio ambiente? Isso é uma realidade que fortalece a necessidade de todos, dos players, sentarem para chegar em consenso.
O senhor acha que isso hoje está mais fácil de acontecer ou ainda tem muita resistência? E outra coisa, já embalando a mesma pergunta, essa resistência, ela talvez seja fruto de interesses não tão republicanos, porque alguém deve estar ganhando para manter a coisa da forma como parece estar desregulada? Seria isso? Olha, a sua pergunta ela é muito inteligente e ela também é muito ampla e ela é complexa. Mas vamos responder, né, tentar responder buscando exatamente o bom senso desses aspectos que foram aqui colocados, né? Primeiro, eu não diria da questão não de interesses republicanos, mas de interesses comerciais, não é? Do negócio, em termos de negócio. Vamos levar para o mercado comum europeu. Hoje o mercado comum europeu ele baixou normas, né, que são transnacionais. Né? Ele, por exemplo, ele diz, olha, não vamos comprar nada mais de países, né, produtores que tenham desmatado ou deflorestado, né, em anos remotos, por exemplo, 2012, como é o nosso caso. Ora, quando nós tivemos uma mudança no nosso Código Florestal, né, em que houve aquele normativo de perdoar algumas áreas desmatadas ali fora daquele limite, né, do percentual fixado, por exemplo, para o Cerrado ou para a Amazônia, né, mas que houve aquela discussão entre ambientalistas, né, e simpatizantes do agronegócio, né? Então, quando a União Europeia, o mercado comum europeu, baixa uma norma nesse sentido, né, nós sabemos que aquilo dali é um protecionismo, não é, disfarçado. É o protecionismo para o mercado interno. Né? Nós, por exemplo, assistimos agora há pouco, a coisa de meses atrás, né, uma revolta dos produtores, né, franceses, né, ingleses, gregos, espanhóis, portugueses, né, e até dos outros países da antiga cortina de ferro, né, do leste europeu, exatamente com duas vertentes. Primeiro delas, não adquirir produtos vindos, por exemplo, principalmente do Brasil, não é? Porque é competitivo, tem um preço competitivo. Há o argumento de que nós colocamos agrotóxicos nos nossos produtos, não é? Para não consumir. A nossa carne também não é tão boa quanto a produção deles. Não é? Quando nós sabemos que isso daí é uma questão de mercado, de defesa de mercado. Não é? É uma maneira deles sobretaxar os nossos produtos. Tá? Então, isso é uma realidade de natureza econômica, né? Natureza comercial. Então, isso é um lado desta situação. Né? O outro lado também é que o Partido Verde Europeu, né, no mercado comum europeu, quando impôs essas regras, eles também estavam precisando de quê? De incentivos fiscais. Né? Os Estados Unidos também está incentivando, por exemplo, né, o mercado verde, né, a eletrificação. Né? E o mercado comum europeu ele precisa, porque a matriz, né, econômica deles, né, é diferente da nossa matriz econômica. Né? Por exemplo, de geração de energia, a nossa é muito mais verde. Né? Então, eles precisam, por exemplo, de proteção. Tá? Então, mas em tudo que eles incentivou, os produtores estavam dizendo o seguinte, olha, o que você me prometeu 100%, você ainda não me deu 50%. E como tudo isso vai encarecer, eu não tenho condições de produzir naquilo que você está me exigindo. Tanto que o mercado comum recuou, né, cedeu à pressão para voltar os subsídios, para acalmá-los, atender à reivindicação deles, que é justa. Né? E postergou a entrada em vigor, né, daquelas normas, justamente, de exigência para os agricultores. Né? Bom, isso daqui, para nós, tá,
nós importamos isso de certa forma, né? Você vê que agora no nosso plano de desenvolvimento, né, da energia, da nossa matriz energética, do hidrogênio verde e outras situações, e também nessa reforma tributária, o carro eletrificado hoje, ele entra no quê? No imposto seletivo. Qual o argumento do carro eletrificado entrar no projeto do imposto seletivo, do pecado, chamado pecado? É que a bateria dele, né, depende ainda de mineração, que é a mineração do lítio. Portanto, para a nossa matriz energética, nós estamos incentivando, por exemplo, carros verdes, como o etanol, não é? E híbrido com o eletrificado, né? Mas a nossa matriz, por quê? Porque a nossa matriz é infinitamente, vamos assim dizer, muito superior à matriz energética europeia, né? Então, dentro dessa realidade que nós temos energia eólica, a fotovoltaica, né? A hidráulica, termoelétrica é mais cara, mas ainda temos um pouquinho, temos o carvão, enfim. Dentro da nossa realidade, o nosso leque de opção de matriz energética ele é muito maior. Então, nós podemos aqui, como nós fazemos isso já desde 73, com o álcool, né, e hoje etanol, né, com o álcool de milho também, que nós estamos produzindo. Eu lembro até que, à época, Fidel Castro, ainda vivo, né, que era o presidente de Cuba, o ditador, como se queira, né, rotular aqueles que têm simpatia por ele, era o presidente, outros que não, era o ditador. Mas ele veio em Salvador e ele declarou que o nosso etanol era um etanol que era, do ponto de vista social, não tinha nenhuma valia, nenhum valor. Por quê? Porque estava substituindo o alimento. E o tempo passou e a gente vê que isso não foi uma verdade, não aconteceu. Né? Então, hoje o Brasil é um grande produtor de álcool, né, de cana, e também hoje já é de milho, né? Mato Grosso hoje já produz bastante. Então, e o nosso biodiesel também é uma outra realidade. A Petrobras avançou muito. Hoje a Petrobras está fazendo adequações numa das suas indústrias de refino, lá do Rio Grande do Sul, para adequar o biodiesel. Isso, há 30 anos atrás, era impensável. Né? Era imaginável a Petrobras adotar um programa como esse. Né? Então, isso nós estamos avançando. Então, a pergunta que você me faz, eu não diria que era republicana, mas é de interesses comercial mesmo, né? De países protegendo. Hoje a Europa está colocando uma faixa aí de 30% a 35%, né? Sobretaxando os carros chineses eletrificados. Né? Os Estados Unidos já também estão com essa preocupação de colocar, dependendo, uma taxação também para que os carros chineses que estão sendo subsidiados, né, da eletrificação, não invadam o mercado americano. Então, isso faz parte desse jogo mundial do comércio internacional. Né? Agora, o Brasil ele pode realmente resolver essa situação da mineração, né, de um ponto de vista sustentável, como nós queremos e defendemos, né, junto com a grande mineração. Mas é hora de a gente buscar agora como resolver. Né? Eu tenho visto podcasts, ouvido, né, que se fala dos mesmos problemas, mas já não é hora de a gente sentar buscar soluções e buscar solução para esses problemas. Então, é o que esse conselho, o ICMTC, o Conselho Internacional justamente de Rastreabilidade e Certificação Mineral, ele busca fazer inspirado no próprio trabalho do Ministério Público Federal. Que o Ministério Público Federal, nesse diagnóstico que ele fez, ele diz o seguinte: olha, eu tenho duas propostas. A primeira proposta é da mudança da legislação, da alteração da legislação. Ótima, válida, estamos de acordo também. Sem dúvida nenhuma, precisamos mudar, precisamos evoluir, precisamos adequar, ajustar.
sim, faz-se necessário. Mas, enquanto isso ainda não chega, não vem, nós precisamos também de se fazer uma regulação, o mercado se regulando, se autorregulando, de forma responsiva, né? Se submetendo, por exemplo, na questão financeira, das instituições financeiras, ao Banco Central do Brasil, né? Como as corretoras de câmbio, quando aconteceu esse episódio lá na Lava Jato, em 2015, que a Lava Jato adequar, né? começou pelas Sim. Né, instituições financeiras, corretoras de câmbio, elas tiveram que se adequar. De 86, ficaram 6. E essas 6 tiveram que renascer, se adequar à circular 3897 do Banco Central, em 2020, e hoje eles já são certificadores do mercado, tanto as instituições financeiras, corretoras de câmbio, quanto os bancos operadores de câmbio também. E já estão internacionalizando esse selo. A Abracan, a Associação Brasileira de Câmbio, ela fez esse trabalho com muito sucesso. É o lobo tomando conta do galinheiro? Não. Por quê? Porque eles estão ajustados à supervisão do Banco Central, da Receita Federal do Brasil, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. Então, todos esses agentes de Estado e os agentes reguladores estão ali supervisionando a atividade deles. Isso é o que nós também estamos defendendo nesse exato momento para esse mercado da mineração. Essa autorregulação responsiva, não é? Autorregulação sob a supervisão do governo, não é? Quer seja do Ministério de Minas e Energia, quer seja da Agência Nacional de Regulação, da Polícia Federal, conversando com todos esses agentes, não é? Do Banco Central do Brasil, da Receita Federal do Brasil, enfim, com todos esses atores importantes, para que isso tenha solução. Esse é que é o grande mote, que é o grande papel, que é a grande vantagem. Porque nós estamos ainda com esse assunto pendente no Congresso Nacional, já há quase 2 anos, né? E até agora não se tem um encaminhamento, uma solução para tanto. E ainda que o Congresso aprove, até ser regulamentado, né? Isso vai levar aí algum tempo. Né? E se nós temos hoje um paciente que está grave, né? Com hemorragia, sangrando, né? Que é toda hemorragia, né? Mas isso se deve até porque nós demoramos para ter uma bancada de mineração, né? Diferente do agronegócio, que já tem há muitos anos, né? Essa comissão, ela acaba sendo recente, né? É uma verdade, Nayara. A comissão, realmente, que é um outro fator importante para agregar, né? Que é a Frente Parlamentar da Mineração, né? Sustentável, inclusive, pela presidência do deputado José Silva, que é incansável. Pará, né? Não, ele é de Minas. Minas Gerais. Ele é uma pessoa incansável, né? Como também a presença do Pará, falando no Pará, nós temos o senador Joaquim Passarinho também, né? É uma presença importante dentro do setor, uma voz importante. Então, esses políticos que são mais experientes, né? Que conhecem essa realidade da mineração, né? Eles estão também apoiando esses 2 parlamentares federais que nós citamos aqui agora, são conhecidíssimos no setor da mineração, e tanto eles apoiam a mineração de larga escala, como também a mineração de pequena escala, porque eles conhecem o problema. Quando a gente fala da regulação é como um todo, né? É do setor mineral, né? Independente de ser pequeno ou grande, né? E eles ampliaram, como Nayara aqui bem lembrou, e eles ampliaram essa frente nacional da mineração para todo o Congresso Nacional, inclusive o próprio Senado também está tendo representantes. Então, e essa frente ela tem conversado, ela tem ouvido, né?
A pequena mineração, por exemplo, agora há pouco, como aconteceu no encontro de governador Valadares, que eu citei há pouco, em relação à mineração de gemas, né, que tem seus calos, seus gargalos, né, também, e precisa de apoio, precisa de regularização também. Né? Eles têm ouvido, né, têm sugerido justamente audiências públicas para tanto. A Frente Parlamentar esteve aqui no estado de Mato Grosso, na Cogavep, lá na Peixoto de Azevedo, conhecendo a realidade do garimpo da cooperativa naquela região, vendo como eles agem, como trabalham, né, que é uma exploração que eu tive lá também, que é uma coisa assim, muito fantástica, né, que eles fazem, abrem, né, tem as cavas, mas também eles fecham as cavas, né? Aquelas cavas, a recuperação tudo, né, ambiental que faz ali. Seja na produção de alivinos, peixes, tem várias alternativas. Exatamente, tem várias alternativas. E a fiscalização da SEMA. Eu quero sempre enaltecer a fiscalização da SEMA, que tem contribuído muito, não é, positivamente para a nossa realidade. O trabalho da Metamate também tem contribuído para a nossa realidade. É digno de elogios o trabalho da Metamate, esse trabalho que o doutor Antônio João faz, de percorrer os estados, né, como Minas Gerais, ele teve há pouco tempo, e Goiânia, Goiás também ele foi, enfim, fazendo essa pregação no Pará, que também eu já presenciei, né, nesses encontros, ele faz essa verdadeira pregação da mineração na Amazônia, da forma como pegou os garimpos e na forma como ordenou, não é? Dando aquele papel constitucional, porque o garimpo tem o papel constitucional. Se você quiser atualizar o nome, nada contra, você pode atualizar o nome para pequena mineração, pequeno minerador de pequeno porte, nada contra, né? Achamos até importante que isso aconteça. Não é a nomenclatura que vai mudar. Não é? Mas os trabalhos, o trabalho, não é? Mas o trabalho que a Metamate, inclusive num podcast a nível nacional, que nós ouvimos, até patrocinado também por players importantes, que há pouco tempo nós ouvimos, com representantes do IBRAM, com representantes do Ministério de Minas e Energia, né, e outros setores também do Rio de Janeiro, do setor de mineração do estado do Rio de Janeiro, a Metamate foi citada como uma referência. Né, como Legal, referência. né? Então, o estado de Mato Grosso, hoje, felizmente, volto a dizer, é uma referência na mineração. Nacional, né? A nível nacional é uma referência. Então, nós aqui estamos fazendo esse trabalho juntamente com o IBGM, repito, né, com o Núcleo de Apoio da Mineração da USP, que é inegavelmente uma universidade engajada na questão da pequena mineração. E quando o professor Caio Bitch esteve aqui conosco, também a gente falou sobre esse papel que seria importante de estender para as outras faculdades federais, né? Não só em São Paulo, né? Exato. O Caio Bitch, ele vem com uma defesa importante que nós apoiamos, né, de um núcleo da CT nos aqui estados, no né? estado, principalmente no estado de Mato Grosso. Né? Nós temos um núcleo da CT perto do Rio de Janeiro, que é em Espírito Santo. Né? Mas nós precisamos de ter um aqui. Sim. Claro, nós temos questões orçamentárias, temos várias situações aí que são óbvias, mas é um papel importante de a gente reivindicar e trazer, porque esse núcleo da CT aqui ele vai servir para Mato Grosso, ou para Goiás, para Rondônia, não é? Para o Pará, enfim. O país inteiro, para o né? país inteiro, né? Onde tem que, quer queira, quer não, a Amazônia é um potencial muito forte de mineração. Então, quando eu vejo algumas ONGs, até de importância internacional, dizer não à mineração na Amazônia, eu me pergunto, aí sim, aquilo que você colocou, né? por quê? Quais os interesses? Quais os interesses dela vir colocar dessa forma? Será que estão nos tratando ainda como colônia? Não é? Onde o colonizador ele dita o seu interesse econômico à colônia ou àqueles países de terceiro mundo, né,
como ele quer, né, limitando, né, o seu crescimento. Então, isso é uma realidade que a gente não deve deixar de levar em conta, em consideração, né? E ter o bom senso de sentar à mesa e debater. Sim. Tá? Isso realmente, quando eu vejo uma situação como essa, me preocupa sobre esse aspecto do colonizador, né? Sim. Vamos assim dizer, né? Do país de primeiro mundo nos impor limitações, né? E pregar essas limitações, né, de forma velada, disfarçada, né? Sob o pretexto de ser respeito ao meio ambiente, mas, na verdade, ser só uma limitação econômica para poder nos impedir de poder disputar mercados, né? Exatamente, é isso, né? isso. Então, o próprio governo federal, através de seus ministérios, de seus mecanismos, né, ele deve estar também atento a essa realidade, né? Ele deve estar atento à realidade. Porque quando eu for ampliar uma floresta nacional, né, eu tenho que levar em consideração os aspectos técnicos de natureza ambiental, assim como os aspectos técnicos de natureza da mineração, porque ambos estão na Constituição. Sim. E ambos são de interesse nacional, né? Exatamente, Nayara, ambos são de interesse nacional. Outra situação que a gente deve aqui colocar, né, como você disse que você nasceu em 78, 10 anos depois, em 88, foi promulgada a Constituição Federal. Àquela época, nós já estávamos ali representando a Associação Nacional do membro do Ministério Público Federal, né, tratando do novo papel do Ministério Público Federal. E, àquela época, a Igreja Católica, através das suas organizações, né, civis, de natureza civil, ela se opunha fortemente à mineração nas áreas indígenas, né? Apesar de o artigo 231 da Constituição Federal, né, e nos seus parágrafos 3º e 6º, né, ter permitido que houvesse a mineração nas áreas indígenas. O que está pendente é a regulamentação, né? Exatamente. Até hoje, né? Até hoje, né, de 1988 para cá, até hoje estão pendentes, né? Está pendente a regulamentação. E num debate que houve lá em Belo Horizonte, falando com o Márcio Santini, que é presidente do ISA, né, quando ele defendia a questão da mineração em área indígena, mas de forma ordenada, e como nós estamos aqui debatendo... Que é justamente o que a regulamentação deveria trazer, né? Deveria trazer. Aí eu fiz a pergunta a ele, que eu já o conheço desde aquela época. Eu fiz a pergunta, eu disse, olha, dentro da sua exposição, no atual governo, né, há espaço para que se defenda a regulamentação do parágrafo 3º do artigo 230 da Constituição? Ele disse não. O não seco. Por quê? Porque da forma como está, nós não defendemos, né? Primeiro ordenar, para depois de ordenar, a gente poder realizar isso. Muito bem, concordo, né? Mas... E aí, vamos ordenar então? Vamos ordenar então? Não, também. Né? Então, esta a dificuldade. A dificuldade em todos esses setores, respondendo àquela sua pergunta lá atrás que você fez, como é que a gente pode fazer isso? Então, tem aqueles que estão dentro do setor, né, produzindo de forma ilegal, irregular, alguns deles que querem do jeito que está. Até porque essa competência legislativa, né, é da União, né? Exatamente, é da União. Tem aqueles outros de natureza ambiental, não mexe, não quero também. Né? Tá certo? Tem a mineração de larga escala, de grande escala, que diz, olha, do jeito como vocês estão, é melhor que vocês fechem. Fechem, saia dessa realidade. Né? Tá entendendo? E tem o governo que está, vamos assim dizer, perdido nesse emaranhado de interesses. Entendeu? Então, Roberto, me permite. Andressa, você está como presidente do Somos do Minério, né, Instituto.
quais são as ações que estão sendo aí programadas, qual o trabalho que o Instituto tem? Qual o papel, né? Papel, exatamente. Eu acho que é legal também para quem nos assiste, que não conhecer ainda não pouco, conhece. Né? Por favor, nos fale um pouco sobre o Instituto. Eu estou vice-presidente, o Isso. Dr. Roberto é o presidente, e o que nós visamos é realmente desmistificar essa visão do garimpo, né? Então, a gente vem lá, como o doutor colocou, da colonização, daí teve a Serra Pelada, que agravou mais essa imagem. Deixou uma marca visão, né? ruim, né? Muito. Então, quando você fala de garimpo, o que vem na nossa imagem, né, eu brinco até aquele filme do Didi, né, que era Serra Pelada, então é aquela exploração, é a degradação do meio ambiente, e não é essa a realidade, principalmente no Mato Grosso. Há pouco tempo, né, nós fomos, né, Nayara, conhecer uma mineradora do Mato Grosso, da Baixada Cuiabana, em Poconé, e você vê que ela é totalmente organizada, estruturada. Né? Então, até nós trouxemos também a convite dos joalheiros do Rio de Janeiro para conhecer também essa realidade. E eles viram que o produto que eles levam na joia, como é organizado, como é legalizado, e eles tiveram um impacto muito positivo. Então, o que o Instituto visa? É levar para a sociedade essa realidade do garimpo sustentável, do garimpo legalizado, que é, principalmente no nosso estado, muito bem visto, né? E junto das comunidades, porque com a CEFEM, ela visa o meio ambiente, a comunidade e a tecnologia, desenvolvimento tecnológico e proteger essa comunidade, porque como o mineral é um bem finito, a comunidade fica desamparada, né? Quando acaba ali a extração. Então, a gente vê, principalmente o doutor já colocou aqui em Poconé, como a comunidade é uma grande beneficiária do Bolsa Família, porque é uma comunidade já precária, né? Então, toda essa conscientização o Instituto busca. E é interessante como ali a gente pôde ver em campo, né, que nós fizemos um trabalho em conjunto, a comissão da OAB com o Instituto Somos dos Minérios, para levar os nossos membros da comissão para uma planta. E aí pôde-se ver que o garimpo ele está deixando um pouco de lado aquela questão mais artesanal, e isso é ótimo para se tornar o quê? Realmente a mineração em pequena escala, que ali você vê o quê? Uma mini indústria. Então, você começa a ver ali o uso de tecnologias mesmo no garimpo, e não aquela coisa que você imagina assim normalmente, né? Que a sociedade quer bem divulgado, mais a bateia, algo bem manual. Talvez, acredito que até por isso está se buscando um pouquinho essa nomenclatura que já vem sendo muito trazida pelo Ministério de Minas e Energia, né? Para abranger a mineração em pequena escala, para contemplar os dois tipos, né? Então, seria o que realmente é contemplado pela PLG, né? Independente se está usando mais mecanismos tecnológicos ou não, né? Um detalhe também importante, me corrija se eu estiver equivocado, o agronegócio ele teve um momento que, para poder melhorar a visão da sociedade e também para investir no meio ambiente, teve investimento. Isso partiu de uma regulamentação que permitiu esse fomento à atividade, tanto que hoje Mato Grosso, o Brasil em geral, mas Mato Grosso é aí um dos maiores produtores porque produz com tecnologia. Quando a gente nega a realidade da importância da mineração e dificulta o acesso a esse fomento para que esse pequeno possa investir em tecnologia, a gente vai continuar sempre tendo essa dificuldade de melhorar a imagem. Seria isso uma realidade a se constatar? Porque assim, eu não permito e aí eu acabo forçando que a pessoa continue fazendo da maneira mais difícil possível, né? Manual, agredindo o meio ambiente. Ou seja, tem que haver regulamentação para haver investimento e para haver melhoria nas condições. Acho que é isso, né? Uma das bandeiras, né, do meio ambiente é a não utilização do mercúrio.
E para extinguir essa utilização é muito caro. Né? A gente tem aqui uma mineradora, a Salinas, que hoje usa cianeto, e nós vimos que assim, é coisa de milhões para implantar um laboratório. Tem as cooperativas que buscam linha de crédito, como de Peixoto de Azevedo, a Cogavep. Então, assim, ainda é muito difícil o pequeno minerador conseguir essas linhas, ter esse acesso para que cumpra-se, né, todas as normas ambientais e tecnológicas. Isso é um ponto de suma importância que a nova legislação, o novo código deve trazer, né? Que é justamente sobre o título minerário como uma garantia, né? Para que se realmente consiga linhas de crédito, que o BNDES já está tratando sobre isso, né? E da mesma forma que o agro hoje, as cooperativas de crédito contempla, ao meu ver, você podendo usar o título, né? Que hoje se usa mais a portaria e ainda assim está em passos, ainda caminhando, que eu particularmente não conheço nenhuma portaria de lavra ainda que foi dada como garantia. Se vocês conhecerem até, podia compartilhar aqui conosco, mas a ideia é que a própria PLG também vai poder ser dada como garantia, né? Nayara, você está certa e é um assunto que a doutora Andressa tocou, lembrou bem, é um assunto de fundamental importância, porque tanto é uma reclamação para a grande mineração, né, que realmente reclama, diz que o BNDES tem uma linha de crédito hoje, né, de R$1 bilhão, mas que isso é muito ninguém vê, né? Uma perna de cobra, nem... né, não se tem o acesso, né, para a grande mineração, como também para a pequena. E esse é um assunto que o Instituto Somos o Minério também defendeu muito e fez propostas, inclusive, de regulamentação no Plano Nacional de Mineração 2050, para que fosse incluído esse mecanismo de financiamento, porque ele foi aprovado no final de 2022, em dezembro de 2022, inserido no Código de Mineração pelo artigo 92A, né? Que permite que haja a garantia, né, da PLG, da Permissão de Lavra Garimpeira. Só que, apesar dessa permissão, dessa abertura, né, é um trabalho que tem que ser feito de médio a longo prazo, porque nós temos as cooperativas de crédito hoje, não é? Que nós temos aqui o Sicob, por exemplo, que é uma cooperativa de crédito, e a outra Sicredi também, né, que são duas, né, que estão vinculadas ao Sistema Cooperativo Brasileiro, a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, das quais as cooperativas garimpeiras, né, de mineração, elas estão vinculadas também à OCB. Então, esse sistema, nós estamos também trabalhando, advogando nesse sentido, para que o garimpeiro, o que tem a sua PLG e que está trabalhando dentro desse perfil de legalidade, possa ter esse crédito por essas cooperativas de crédito. Não é? Agora, para isso, naquele chamado on-board, né, dessas cooperativas de crédito, né, eles têm que ter quadros que tenham conhecimento dessa matéria, tá certo? Sim. Para atribuir, né, recursos a esses garimpeiros, né, com base nesta garantia que eles têm. Algo, por exemplo, que foi feito aqui no Shopping Camelô, antes de o shopping ter esse incêndio que vitimou, que lá a Cooperativa de Crédito União do sistema Sicob, né, de Mato Grosso, que é o Sicob Rondon, ele colocou uma agência, um posto de atendimento, né, chamado agência, à disposição dos lojistas de lá, em 900 unidades, justamente dando crédito rotativo, né, de capital rotativo, capital de giro, para eles, né, fomentando
os pequenos, né? Tendo as maquininhas, aquelas maquininhas ali de crédito, débito, né? Permitindo justamente aquele giro e aqueles recebíveis servindo de garantia. Né? E posso lhe dizer, zero inadimplência. E uma das operações das agências mais rentáveis do sistema Sicoob. E o Sicoob fazendo esse papel de fomento ali. Né? E se você vai conversar com aqueles lojistas, eles se sentindo ali cidadãos, porque eles tinham ali uma lotérica e tem também ali um banco, uma cooperativa, uma agência, cuidando deles, fomentando a atividade deles. Né? Então, com base justamente inspirado nessa agência aqui que estava tendo no Shopping Camelô, né, atuando fisicamente lá, é que nós também estamos advogando, trazendo essa realidade das cooperativas para esse sistema, né, das cooperativas de crédito. Buscando essa atração de investimento. Buscando exatamente essa opção de investimento. Tá? Mas é preciso também que eles, né, se preparem, né, que os seus conselhos, que essa pauta seja levada para seus conselhos aprovem e prepare seu corpo técnico para isso. Aliás, como aconteceu também para o agronegócio, que hoje as cooperativas estão atuando de crédito no agronegócio, né? Mas sim, você pode observar várias linhas, né? Tanto várias para o plantio, como maquinários, né? Exatamente. Então, ela pode trazer esse mecanismo para a questão. Que é o que pode se moldar na própria mineração. Nesse caso, por exemplo, o próprio maquinário pode ser dado, além do título, como garantia. Como garantia, exato. E mais, você tem ali em Guarantã, quando houve aquele primeiro aqui, a exposição que foi feita até pela Cogavep, né? Até o Gilson Cambuim, como presidente da FECOMIN, ele promoveu esse encontro, né? em Peixoto, em Guarantã do Norte, coisa de 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás. A gente começou a discutir sobre rastreabilidade, certificação. E hoje é uma realidade. Não é? A gente começou ali, eu participei daquele painel. Não é? O Instituto participou desse painel, foi convidado, juntamente com o Dr. Frederico Bedran, que na época era diretor de mineração, né? Lá de geologia do Ministério de Minas e Energia. Não é? Mas o Alex Macedo, que é da OCB também. Então, nós começamos, ainda mais a professora Zuleika, do CETEM, começamos a falar sobre rastreabilidade, certificação ali para as cooperativas. Né? Aquele momento, 3 anos atrás, foi um momento assim inaugural para a gente discutir essa situação. Tá? E hoje ela está muito mais perto da realidade, tá? 3 anos depois. Você diz, mas é muito tempo? Aparentemente sim. É pouco, né? Mas é muito pouco. Para nós que somos do direito, a gente sabe que 3 anos não é nada, né? Mas é muito pouco em termos de você já estar ali quase que colocando, né, em prática isso daí. Aí você pergunta, bom, mas tem tecnologias para tanto? Nós ainda, no mundo inteiro, ainda não tem tecnologia, por exemplo, para uma marcação física do metal. No ouro ainda não tem. Tá certo? E, então, o que fazer? Então, você tem que justamente ir lá na ponta, onde se extrai o ouro, é esse trabalho que nós estamos aí colocando. Fazer essa geolocalização, tá? Olhar fisicamente, fazer essa auditoria, né? Cubar tudo isso que está sendo produzido, a compatibilização disso tudo, né? As questões socioambientais. Pela característica que cada região possui. Cada região possui, né? Porque a região de Poconé é diferente aqui do Peixoto, do Vale do Peixoto.
como também já difere de Itaituba, no Pará, né? de outras regiões, ali do Tapajós, por exemplo. Né? Então, são coisas diferentes, como de Rondônia, de Goiás, né? Também são diferentes. Então, nós temos exatamente que fazer esse trabalho, né? que estamos aqui advogando, para que vá na ponta, fiscaliza, tá certo? Depois, ela faça esse trânsito em todo esse circuito do ouro, né? Da mineração, esse trânsito econômico, sendo com rastreio, né? Para que permita à indústria consumidora do ouro adquirir um produto Sim. rastreado. Sim. Alguns dizem, bom, mas é sonho. É um sonho que está bem próximo da realidade. Sim. Tá certo? Ah, mas não vamos fazer isso, não mexe com isso, que não me interessa fazer isso daí, porque não vai adiantar. Não, vai adiantar sim. Com os outros setores, isso já é uma realidade. Sim. E por que com o nosso ainda não é essa realidade? Mas esse rastreio é só para o ouro? Não, para as gemas também. Esse programa que está sendo feito, né, pelo Conselho Internacional de Rastreabilidade e Certificação Mineral, também é para as gemas, para as pedras também preciosas. Então, que a indústria joalheira, o mercado joalheiro, né, o consumidor, né, ele tenha justamente esse produto rastreável, né, desde a sua ponta, a sua origem, lá na extração, perpassando pela cadeia até a indústria joalheira e o seu comércio. Para aí sim que o consumidor, né, se for o consumidor interno, ele saiba que ele está tendo um produto rastreado, não é? De garantia de procedência. Sim. Isso agrega valor econômico? Sim, e muito. Claro. Né? O produtor tem que receber o equivalente por isso? Tem. É igual o produto orgânico. Quando você vai no mercado, né, nós temos as gôndolas com produto orgânico, ele em média é de 20%, 30%, Mais caro 15%, mais caro que o natural. Mas aí você tem um apelo. Está livre aqui de qualquer agrotóxico, pesticida, ou o que se queira denominar. Precisou fazer uma certificação. Não é? E precisou fazer uma certificação. Então, hoje é da mesma maneira. Então, é uma realidade que alguns do setor, né, não querem que progrida, não querem que chegue a essa concretização. Mas isso daí é inevitável. É inevitável. Está fadado a acontecer. Não tem como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Aí é onde entra a ESG, por exemplo, né? O ESG, o sistema, né, de sustentabilidade e governança. Por exemplo, no mercado investidor, no mercado financeiro, o ESG é considerado uma ferramenta de proteção, de garantia para o investidor. Sim, sim. Não é? Então, você veja como essas coisas elas estão interconectadas, exatamente. Né? Então, são todos esses trabalhos, né, que vêm sendo desenvolvidos para essa cadeia mineral, que a gente precisa sair exatamente de forma disruptiva desse sistema, né, arcaico que ainda temos. Né? É preciso que as pessoas que estão pensando em mineração de pequena escala abram sua mente, né, para o novo. É preciso também que aquelas pessoas que estão na mineração de grande escala também abram sua mente para o novo. Não é? Sim. Para o novo. Tem que abrir. Ambos, né, tem que abrir. O governo, de igual modo. As organizações não governamentais, elas, historicamente, né, não podem ficar tão somente na questão ambiental, criando essa barreira ambiental. Elas, sim, têm que estar defendendo a questão ambiental, a questão social, sem dúvida nenhuma, e a questão econômica, porque como poderá haver vida futura, tá, sem a mineração? Nós somos hoje, por exemplo, próximos ou cerca de 8 bilhões de pessoas. Né? Amanhã não saberemos quantos serão, ou quantos seremos, né,
em termos de contingente populacional. E essas pessoas vão precisar de alimento, vão precisar de moradia. Moradia está na Constituição como dignidade social. Não é? Está lá no artigo 6º da Constituição Federal. Não é? Transporte também está na Constituição Federal. Você ter o acesso, acessibilidade. Então, tudo que está escrito na Constituição Social, em termos de garantia, né, constitucional, em termos de garantia social, em termos de econômico, né, tá certo? Né, de atividade econômica, nada disso daí são coisas segmentadas, separadas. Todas elas estão interconectadas. Se elas estão interconectadas na Constituição Federal, que é a nossa carta maior, nossa carta política, nossa carta mãe, tá certo? E que elas se conversam, não é? Elas não têm conflito, tá? Então, nós temos que ter esses olhos voltados exatamente para atender essa finalidade. O que a gente consegue com isso enxergar? Não é? Que nós temos que defender todo o conjunto, o todo. Sim. Não é? O todo. Então, essas posições segmentadas. Ah, não, eu só vejo aqui a questão ambiental. Você não pode. Não é? É como na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que a cabeça é Cristo e nós somos membros do seu corpo. O olho esquerdo é mais importante que o olho direito. O pé é mais importante do que a mão. Não é? O coração é mais importante do que o pulmão. Quer dizer, todos nós, não é, somos membros de um só corpo. Não é? Então, na Constituição, todas essas atividades são membros de um só corpo orgânico. E não tem como negar, né? Doutor Roberto, doutora Andressa, Nayara, nós já estamos aí com 1h36. E a gente percebe que se deixar, ainda tem assunto para muita coisa, né? Não tem que fazer parte 2. Olha, tem que fazer, exatamente. E assim, para a gente não nos alongarmos também, primeiro eu quero agradecer. E eu queria perguntar assim, se tem... quem quiser saber mais, aonde buscar essas informações, o próprio Instituto Somos do Minério, agora eu não consegui gravar ainda, ICMTC. Quem quiser saber mais, eu vi aqui no folder que é possível fazer parte, né? Ser membro, enfim, se associar. Eu acho que agora é a oportunidade. Os canais de comunicação, o Instagram, enfim, fiquem à vontade para poder conversar com a nossa audiência. O Instituto tem site www.somosdominério.com.br e também tem o Instagram. Somos do Minério. Somos do Minério. O Somos do Minério, ele é um instituto nacional ou ele é de Mato Grosso, mas que atua aí no Brasil inteiro quando tem alguma demanda? Legal. Todos os órgãos. E aqui no ICMTC também é a mesma coisa? Também é a mesma coisa. Ele tem o seu site, não é? E nós estamos abertos justamente àquelas pessoas que queiram contribuir, não é? Com o seu conhecimento, não é? Tecnológico, não é? Com as suas experiências, né? Nós estamos abertos aqui a receber todas essas contribuições, porque é um conselho. E esse conselho, ele justamente tem que ter pessoas, né, que queiram participar, né, para melhorar, né, fazer as boas práticas, né, trazer justamente novos conhecimentos, tecnologias, né, para nós, para que a gente possa justamente contribuir, né, com esse papel que está aqui sendo colocado, pregado, é como se fosse uma evangelização. Né? Nós temos realmente que fazer esse trabalho em conjunto com a sociedade, porque sozinho não somos capazes de construir. Né? E esse conselho, dentro do seu próprio estatuto, tem essa finalidade. Ele justamente tem 3 institutos, né, que são
importante na sua visão, vamos assim dizer, institucional, né, que é o IBGM, que aqui nós falamos, né, com os Somos do Minério também, e mais o Núcleo de Apoio à Mineração da Universidade de São Paulo, né, Estadual de São Paulo, a USP. Né. São pessoas que têm alto gabarito na mineração, né, pensam a mineração, são professores doutores, né, que têm prática na mineração brasileira e internacional também, têm conhecimento, né, na coordenação do professor Jorge de Tome, do professor Oswaldo Nico também. São pessoas gabaritadas, né, que têm também seu corpo científico, que está à disposição do Conselho, né, e nós estamos conversando com todos os órgãos do governo, né, e da sociedade, para que façam parte, sim, ele está aberto, não é algo fechado, né? É algo aberto, divulgando as boas práticas, né, da mineração. É esse o objetivo do Conselho Internacional, né, de Rastreabilidade e Certificação Mineral. Perfeito. Então, Nayara. Vamos lá. Então, eu quero agradecer aqui o pronto convite, que desde já foi aceito aqui pela doutora Andressa, doutor Roberto. E nessa semana, que foi uma semana especial para nós, que hoje a gente está com uma bancada aqui de 4 advogados, e ter aqui vocês como grandes advogados aqui no nosso estado é um prazer. E eu quero também estender esse convite para você que nos assiste, né? Aqui nós recebemos tanto a parte técnica, geólogos, engenheiros de minas, empresários, advogados. Você que atua, né, no setor de mineração e gostaria de estar aqui nesse bate-papo, conversando com a gente, fique à vontade, se sinta convidado. Pode estar escrevendo aqui, ou você que gostaria de estar indicando alguém, tanto no YouTube quanto no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer aqui de recebê-lo para esse bate-papo. Perfeito. Bom, doutor Roberto, a doutora Andressa, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de estar aqui, como a Nayara já disse. A gente sabe que hoje o dia parece que o tempo está mais curto, né? As ocupações, mas é importante, e eu quero reiterar que essa bancada, de fato, esse é um espaço para poder divulgar boas iniciativas. Então, contem com essa bancada, com todos os projetos que a Codimar está envolvido, especialmente o Garimpo Sustentável, para divulgar as ações. Eu acho que a importância da gente evangelizar é fundamental. A gente fala sempre isso, a gente tem uma preocupação, especialmente no terceiro setor, de capacitar, e a gente tem percebido a dificuldade que as pessoas têm. Tem tanta informação hoje ao alcance das mãos que a pessoa acha que a informação não é mais tão importante, né? Mas é fundamental. E é interessante dizer que, em relação à mineração, o agronegócio, talvez hoje, os produtores são os primeiros a se preocupar com o meio ambiente, porque houve a viabilidade econômica da atividade. É isso que precisa fazer com a mineração. O próprio minerador, o próprio garimpeiro, que quer trabalhar legalmente, ele vai ser o primeiro a se preocupar que o meio ambiente seja realmente preservado e que ele possa fazer a sua mineração de maneira legítima, legal. Agora, para que isso aconteça, tem que haver esse diálogo com todos os stakeholders, né? Por favor, doutor Roberto. Só lembrando, em relação aos agricultores, essa iniciativa que você acabou de abordar, que lá na década de 90, eles começaram a fazer o plantio direto. Antes, eles gradeavam a terra, tá certo? Faziam aquele arado e tal, a terra ficava como está aqui essa mesa aqui. Isso endurecia, né, a terra, e ela não tinha aquela previsão de buscar o lençol freático, né, que a água, quando caísse, né, pudesse justamente atingir o lençol freático, ela ficava ali esterilizada. E eles, através justamente, entre uma safra e outra, vinham com o seu maquinário, já fazia aquele plantio direto, deixando aquele capim, aquele resto da plantação ali mesmo.
Tá? Então, esse foi o primeiro benefício, né, do plantio direto em prol do meio ambiente. Sim. Fruto de pesquisa, fruto de estudo e fruto de investimento. Ou seja, tem que regulamentar para viabilizar a manutenção do meio ambiente. Negar o diálogo só vai gerar mais ilegalidade. Então, assim, eu acho que o que foi dito aqui hoje nesse papo foi exatamente isso. A necessidade de que todas as autoridades, todas as instituições possam dialogar, né? E aqui o respeito sempre ao meio ambiente, mas a necessidade também do desenvolvimento. Muito obrigado. Eu quero agradecer e lembrar que esse projeto ele é possível graças a essa parceria com o Poder Público, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Metamate, que, de fato, através do seu presidente Juliano Jorge, tem feito um trabalho muito, muito importante para a mineração do estado de Mato Grosso. E a gente percebe isso da fala de vocês, né, que vai para outros estados, e a gente percebe que Mato Grosso já está recebendo esse reconhecimento. E a Codimata agradece, de fato, a presença de todos. Para lembrar quem nos assiste de se inscrever também, caso não seja inscrito, de marcar o sininho e, o mais importante, compartilhar o nosso conteúdo, porque aí você dá uma moralzinha para a gente aqui e a gente fica muito feliz por isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do Garimpo Sustentável em Podcast. Até lá!